raciocínio lógico, conjuntos. Nós vamos ver hoje, tá, a negação ou o complemento, que é o conjunto complementar. E vocês vão ver que isso é muito importante, né, e vai ser muito usado, né, na resolução dos exercícios, tá, sobre raciocínio lógico. Olha só, aqui está o meu conjunto A. Aqui está meu conjunto A, né, e meu ômega, né, é meu conjunto universo, tá, que inclui o A, inclui todos os elementos. Tá, é chamado conjunto universo, conjunto universal. Vamos lá. O que é meu A complementar? O meu A complementar é o seguinte, ó. Por definição, é um conjunto, ó, é um conjunto, tá vendo aqui? Isso aqui é um conjunto de todos os elementos que pertencem, né, ao meu universo, tal que, tá vendo aqui, ó, tal que, ó. Então, vocês já estão aprendendo já, né, por repetição, sabe? Esse símbolo aqui, vertical, tal que. Esse elemento, ômega, não pertence a A. Nós vimos, né, que esse símbolo é de pertence. Quando você dá um corte, quer dizer não pertence. Não pertence. É bem claro isso aqui. Tá? Então, olha só, por exemplo, esse ponto aqui, ó, esse elemento aqui, né, pertence ao A o quê? Complementar, porque esse elemento aqui, né, ele não pertence ao conjunto A, certo? Esse elemento, qualquer elemento daqui, né, vamos tirar essa região aqui, no caso, tá? Pegar esse elemento, qualquer elemento dessa região, qualquer elemento dessa região, pertence, né, ao A complementar, né? Isso aqui pertence ao meu A complementar, né? Que também, né, é chamado, né, a negação de A, né? Quer dizer, tudo que está aqui fora, né, dessa linha verde aqui, né, é a negação de A, isto é o que não é A, certo? Então é chamado conjunto complementar ou a negação do A. Geralmente, tá, você emprega a letra C maiúsculo, né, C maiúsculo, significando complementar, né, ou também uma barra em cima, né, ou então muitas vezes uma linha, certo? Isso aí quer dizer o A complementar ou a negação de A. Então a barra, né, é o não A, é o não A, tá? Agora, uma coisa interessante, uma outra definição interessante é a diferença, né, de A e B, né? Ó, a diferença de A e B, olha só, formalmente, né, o que seria, o que é, né, o que é a diferença de A e B, tá? Vai ser o seguinte, ó, aqui, olha para a figura aqui, olha para essa figura aqui, ó, certo? Eu tenho meu A, né, meu A, e tenho meu B, certo? Eu retiro, né, todos os elementos aqui de B, certo? E deixo, né, a diferença, tá? A diferença que é a minha parte verde aqui, certo? É como se eu arrancasse essa parte aqui, ó, né, do meu A, certo? Como nós escrevemos isso formalmente aqui, ó? A interseção, ó, essa parte verde aqui, repara que é interessante, ó, é a interseção, né, do meu conjunto A, né, com o meu B complementar. O que é meu B complementar? Né? Meu B complementar, né, é tudo que não é B. Tudo que não é B. Inclusive essa região verde aqui, ó, certo? Tudo que não é B, vamos colocar aqui, ó. Colocar uma cor aqui, ó. Tudo que não é B, né? Tudo que não é B, né? Essa parte aqui, vamos colocar aqui, ó. Tudo aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, toda essa região, inclusive essa verde aqui, ó, eu tô, certo? Toda essa região, né, é o não B, tá vendo aqui, ó, não B. Ora, o que vai ser, né, a diferença, né, né, A menos B, né, A menos B, ó. Vai ser o quê? A interseção, né, de todos esses pontos que eu estou mostrando aqui, ó, né, que não são de B, né, com o A, quer dizer, vai restar nessa minha região verde aqui, ó, certo? Então, ó, exatamente essa é a diferença, uma representação formal, né? Também eu posso dizer o seguinte, né? Olha só, a diferença A menos B, né, é o conjunto, ó, né, de todos os elementos, né, do meu universo, tal que o elemento, né, ele pertence a A, mas o elemento não pertence a B, certo? Então é exatamente isso aqui, ó. O elemento tem que pertencer a A, né, aquela parte sombreada, né, inicialmente, essa parte aqui, ó, sombreada inicialmente, tá?
Então isso aqui é exatamente o A menos B, né? Quer dizer, o elemento daqui de dentro, né? O elemento daqui de dentro, né? Ó, ele pertence a A, mas não pertence a B, certo? Então essa é a definição de diferença, né? De A e B. Agora você pode fazer o seguinte, um detalhe, né? Um caso particular, né? Se B, né, no caso, estiver contido, atenção, esse símbolo aqui é contido, né? Se B estiver contido em A, né, como mostra essa figura aqui, né, B está contido em A. Isto é, todos os elementos de B pertencem a A, né? Nem todos os elementos de A pertencem a B. Isso aqui está contido, certo? É importante isso, né? O contido, né? Por exemplo, B contido em A, né? Aqui, é só olhar para a figura aqui embaixo, aqui, ó, certo? Todos os elementos de B pertencem a A, né? Mas nem todos os elementos de A pertencem a B, certo? Então, quando B estiver contido em A, o que não é esse caso aqui, olha para a minha esquerda aqui, ó. Nesse caso aqui, né? Existem, né, elementos de B, né, e elementos de A em comum, aqui. Aqui, ó, todos os elementos de B, todos, né, eles são comuns ao elemento de A, né, todos, né. Eu digo que B está contido em A, né. Essa diferença é chamada de diferença própria, é o nome, tá? Então, quando B estiver contido, tá? Agora, um fato interessante, uma observação interessante é o seguinte, para todo conjunto, né, A, né, contido no meu universo, para todo conjunto, né, a interseção de A com o conjunto vazio é o próprio A, né? E, no caso, a união de A com o conjunto vazio é o A. E a interseção de A com o conjunto vazio é o próprio conjunto vazio, né? Por quê? Conjunto vazio, né, é aquele que não possui elementos, né? A interseção tem que satisfazer os dois ao mesmo tempo, então dá um conjunto vazio, tá? E aqui, né, nesse caso, né, do B contido em A, é só olhar para essa figura aqui, né? Aqui, ó, certo? Vamos olhar para aqui e olhar para aqui, ó. É o caso de B contido A, né? Contido em A. Repara que a união, né, a união de A com B, né, no caso, é o próprio A, né? Certo? E a interseção, né, de A com B é o próprio B. Aqui você pode, se quiser, né, dar até um exemplo assim, ó. Vou pegar meu conjunto, por exemplo. A, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui meu conjunto A. Agora eu vou fazer meu conjunto B, né, contido em A. Vou fazer assim, ó. 1, 2, pronto. Isso aqui é meu conjunto B. Meu conjunto B, repara, todos os elementos de B pertencem a A, né? Nem todos os elementos de A pertencem a B. Esse caso aqui, né, é como está mostrado nessa figura aqui, certo? Agora, repara, eu vou unir A com B. Ó, quando eu unir A com B, ó, quando eu unir, né, A com B, olha como é que é simples. O que eu vou ter? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, certo? Vou ter, ó, 1, 2, 3, 4. Que é exatamente o quê? Meu A. Né? Por isso que a união de A com B, quando B, né, for contido, estiver contido em A união de A com B dá A. E a interseção, né, vai dar exatamente B. Por quê? Ó? Vamos achar a interseção ó, de A com B. Né? Isto é, são elementos que pertencem a A e B, né, simultaneamente. É só olhar, né? Aqui, ó. No caso aqui, ó, a interseção de A com B, é só olhar, ó, o 1 e o 2, né, são os únicos elementos, né, que pertencem aos dois simultaneamente. Então, isso aqui, né, vai ser o 1 e o 2. Né? Ora, o 1 e o 2, o que é? É meu B. Né? Então, a interseção de A com B é o B. Tá aqui, ó, certo? Repara como é que está ficando simples, né? Simples as nossas demonstrações, tá? Então, observem só. Eu vou repetir, tá? O conceito de A complementar, B complementar, é fundamental para se resolver exercícios sobre raciocínio lógico, como vocês verão. Tá? Vocês verão mais na frente. Tá? Vamos pegar uns outros exemplos aqui, não, mas outras, vou chamar identidades, tá? Vamos chamar assim. Tá? Nós vamos mostrar agora. Tá? Bom, imagine essa figura aqui. Tá? Aqui eu tenho, né, meu ômega, né, que é meu universo, tá? Agora atenção aqui, tá? Só um detalhe. Aqui o 1, nessa figura, o 1, 2, 3, 4 não são elementos, tá? São regiões, tá? São regiões. Então é bem claro você colocar em mente isso aí, tá?
O 2, né, é a região, o 3 é uma outra região, o 4 e o 1 também, tá? O 1 é tudo que não for 2, 3 e 4, né? O 1, por isso que o, aqui, ó, por isso meu conjunto universo, né, ele é composto dessas regiões aqui, né? 1, mais 2, mais 3, mais 4, tá? Esse é meu conjunto universo. Tá? Agora, repara, o conjunto A, né, ele é composto das regiões 2 e 3, tá aqui. Atenção, não são elementos, tá? São regiões 2 e 3. O meu conjunto B, né, das regiões 3 e 4, certo? Existe uma região comum, tá vendo? No caso, ao A e ao B, né, que é exatamente minha região 3, tá? Bom, agora vamos ver o seguinte, nós já aprendemos, o que é o A complementar? A complementar é tudo que não for A, né? Ó, se o A é 2 e 3, né, o A complementar só pode ser 1 e 4, né? Por exemplo, esse elemento aqui, ó, o elemento que estiver na região 1, né, ele está no A complementar, né? Certo? O que estiver na região 4 aqui também está no A complementar. Certo? Então, o A complementar, né, exatamente é a negação do A. O que é a negação do A? São as regiões 1 e 4. O conjunto B. O conjunto B é formado pelas regiões 3 e 4. Ó, o B complementar é tudo que não for 3 e 4, né? Então vai ser as regiões 2 e a região 1, certo? Tá bem claro, então? Atenção, a região 1 não é essa região aqui, tá? Ó, essa região aqui é meu universo, ele é composto das 4 regiões. É bom, né, que saiba isso aqui, tá? Tá? Esse é meu conjunto universo, né? É composto, né, das regiões 1, 2, 3, 4. Agora, olha só. Eu vou fazer algumas operações aqui, depois vocês vão ficar surpresos. Olha só. Vamos achar a união de A com B. Ó, olha aqui, olha para o A. O A, né, é 2, 3. O B é 3, 4, né? A união vai ser o quê? 2, 3 e 4, né? Então, 2, 3 e 4. 2, 3 e 4 é A unido com B, tá certo? Agora, olha que interessante. O A unido com B complementar, né? O A unido com B complementar, se o A unido com B é 2 mais 3 mais 4, o A unido com B complementar é o que não, exatamente, é o que não é, né? 2 mais 3 mais 4, isto é meu 1, né? Olha só como é que é simples, ó. Agora, vamos ver a A interseção com B. O A interseção com B é a única região 3 aqui, né? É a única, né? Agora, vamos lá. O que é o A interseção com B complementar? É tudo que não for 3, né? Então, vai ser 1 mais 2 mais 4. Tá bem claro isso aí? Tá bem claro? Agora, o nosso problema é só olhar. Olha só. Eu vou pegar esse meu A complementar aqui, tá vendo? Esse aqui, né? E vou unir com o meu B complementar, né? Então, eu vou unir A complementar com B complementar, certo? No caso, vou achar a interseção desses dois. Repare, a interseção de A complementar com B complementar, o único elemento que pertence a A complementar e a B complementar, no caso, elemento não, região, né? É a região 1. Então, ó, A complementar, interseção com B complementar é a região 1. Certo? É só olhar. Agora, observa só. O A complementar, né, interseção com B complementar, é exatamente, né, exatamente o A unido com B complementar. Interessante, né? Então, A unido com B complementar vai ser a interseção, né, do complemento de cada um individualmente. Unido, interseção, união, interseção. Agora, vou pegar o contrário. Vou pegar o A complementar unido com B complementar. Tá vendo aqui, ó? Pegar o A complementar, vou unir com B complementar, né? O A complementar é 1, 4. O B complementar é 1, 2. Então, vai ser 1, 2, 4, né? Aqui é 1, 2, 4. Certo? E observa, 1, 2, 4, o que é? É exatamente, né, a interseção, né, de A com B, o complemento dela. Certo? Então, essas duas relações são importantíssimas. Isto é, até vou repetir aqui, ó. Se você tiver A unido com B, né? Complementar, né? Em vez de colocar o C lá, por exemplo, eu coloco assim, ó, uma barra. Quer dizer, eu estou negando a união de A com B, né? O que vai ser? Ó, aqui vai ser A barra, interseção, B barra. Onde tiver união, tem interseção.
Por outro lado, né, se eu tiver aqui, ó, A interseção com B, né, complementar, eu estou usando a outra notação propositalmente, aqui vai ser A barra unido com B barra, certo? Então, gravem isso, é muito importante. Eu negar a união, tá? Eu achar a interseção de cada um dos conjuntos. Negar a interseção, né? Negar a interseção, né? Eu achar a união da negação de cada um dos conjuntos. Está mostrado aqui, está mostrado. Isso aí não é para você, né, ficar pensando, será que é? Está mostrado aqui, está demonstrado. Agora, a beleza disso aí, vou mostrar com bastante calma aqui, é que vocês vão enxergar isso aqui, ó, que nós já vimos. Quer ver? Olha só, vou dar 2 exemplos aqui, tá? Vou ao clube ou jogar futebol. Olha só, eu não quero que esse meu ou seja exclusivo, eu quero que ele seja não exclusivo. Estão lembrados? Então, ó, quantas possibilidades eu vou ter, né, no ou não exclusivo para que essa frase, essa sentença seja verdadeira. Eu vou supor que a minha sentença seja verdadeira. Tá? Sempre quando você receber nos concursos uma frase dessa aqui, né, sempre vai ser verdadeira. Tá? Vamos ver aqui? Eu vou fazer o seguinte, olha só, vou fazer o seguinte. Quando for verdade, tá? Eu vou colocar o 1, tá? Quando for falso, eu vou colocar 0, certo? Então vou fazer assim, ó, clube, né? Ir ao clube. E olha como é, nós estamos começando a pensar em outras coisas, ó. Ir ao clube, ir ao clube, certo? Ir ao clube, né? Eu quero que seja uma verdade, isso aqui tem que ser verdade, eu quero que seja verdade. Então eu vou colocar o 1 aqui, certo? Evidentemente que não ir ao clube, ó, não ir, né, vai ser o quê? Né? A negação do 1, que eu vou botar um 0 aqui. Vou pegar essa convenção. Tá? Agora vamos lá, vamos ver o outro. Jogar futebol. Jogar. Vou colocar jogar. É implícito que é futebol. Jogar, né, é uma verdade, eu quero que seja 1. Tá? Não jogar. Olha que interessante, hein? Vou colocar 0. Certo? Agora é o seguinte, como o meu ou, né, é o ou não exclusivo, então se eu tiver assim, ó, no caso, né, vamos fazer uma tabela aqui, uma tabelinha, só para organizar, tá? Observe essa tabelinha aqui, essa tabela. Repara, olha como é que os símbolos, né, ajudam, né, a você decodificar o texto. Eu vou fazer o seguinte, ir ao clube, né, eu vou chamar de evento A. E jogar, né, de evento B. Certo? Então, repara, o que eu posso ter? Aqui, ó, olha só. Aqui a minha proposição é verdadeira. Certo? Vamos supor, ir ao clube, né, meu A é 1. Não ir ao clube, meu A é 0. Jogar, né, futebol, né, meu B, tá vendo aqui, meu B? Ó, meu B é 1. E não jogar, meu B é 0. Então, vamos ver, ó, vou lá. Ó, se você vir, né, ó, 1 e 1, quer dizer o quê? Ó? Quer dizer o quê? Ó? Vou ao clube ou jogar futebol, né? Aqui, ó, jogar é 1, certo? E ir ao clube também é 1, né? 1 com 1. Repara, no ou, isso não vai ser uma verdade? Você não aceita? Você vai ao clube ou vai jogar futebol? Tá lembrado? O ou não exclusivo, ele aceita os dois. Estão lembrados da nossa carne e salada, né? Gosto de, como carne ou salada, né? Como carne, né, é verdade, ou como salada também é verdade. Como o ou não é exclusivo, né, eu como carne ou salada também é uma verdade, é o ou não exclusivo, certo? Então, olha só, no meu ou não exclusivo, né, ó, 1 e 1 dá, é uma verdade, certo? Também, olha só,
Estão lembrados? Se eu comer carne e não comer salada, né, no ou, também é verdade, né? Aqui, ó, se eu for ao clube, aqui, ó, se eu for ao clube, tá vendo aqui, que é um, e não jogar futebol, também é uma verdade, porque aqui o que que é? É chamado conectivo, tá? É que conecta, tá? Isso é conectivo. Então eu tenho meu conectivo ou, também é verdade. Agora olha aqui, ó. Eu não vou jogar, no caso, eu não vou ao clube, mas vou jogar futebol, né? Também é uma verdade, né? Porque eu ou, né? Certo. A único falso, né? É quando eu não vou ao clube e não vou jogar futebol, né? Aí é zero. Até eu escrevi lá na aula, né? Estão lembrados? Que o ou, ele admite, né? O ou não exclusivo, ele admite 3 possibilidades como sendo verdadeiras. Está exatamente aqui, exatamente isso aqui. Está bem claro? Então, olha só, esse exemplo mostra o seguinte, agora vamos ver aqui, tá? Vamos continuar aqui, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, vamos pegar uma outra sentença, tá? Uma outra proposição, nem sempre, proposição. Sempre a proposição eu assumo como verdadeira, tá? Toda proposição que você recebe, ela é verdadeira. Vamos fazer uma tabela aqui, tá? Exatamente idêntica, tá? Vamos lá, vamos fazer uma tabela para a gente conversar, certo? Olha só. Vamos lá, essa aqui é a nossa tabela, tá? Tabela referente, né, a essa sentença aqui. Maria foi ao restaurante e comeu peixe, tá? Olha só, vou chamar de A ou X ou Y, tanto faz. A, né, ela ir ao restaurante, tá? A é ligada ao restaurante e B ligada ao peixe, a comer peixe. Então, olha só. Quando que essa frase é verdadeira, tá? Ela vai ao restaurante, né? É 1, tá? Agora, ela não vai ao restaurante, é 0, tá? É negação do 1, tá? Nós estamos trabalhando com 1 e 0. 1 é verdadeiro e 0 é falso, tá? B, comer peixe é 1, certo? Não comer peixe é 0. Agora, vamos lá. Quando é, olha só, quando é que essa minha frase com ele é verdadeiro, né? Ela é verdadeira, né, quando ela for ao restaurante e comer peixe. Agora, olha só que interessante. Se ela for ao restaurante, olha só como é que é muito fácil, é só pensar, e não comer peixe, o que acontece é falso. Por que é falso? Por causa do conectivo e. O e tem que ser os dois simultâneos. Tá? Né? Por exemplo, certo? Vou à praia e jogar vôlei, vou comer carne e salada, né? Tem que ter carne e salada no teu prato, certo? Senão, com e, né, a única verdade, né, é quando os dois são verdade, o que não aconteceu com ou, certo? Agora observa, 1-0 quer dizer o quê? Tá? Ela foi ao restaurante, mas não comeu peixe. Então ela contrariou, tá vendo aqui, gente? Ela contrariou esse meu conectivo E aqui, ó. Ela contrariou. Tem que ser os dois. Aqui, ó, ela não foi ao restaurante e comeu peixe, né? Ela passou na praia, né? Ou lá no boteco aí, tinha peixe, ela comeu peixe, mas não foi ao restaurante, tá? Então é falso. Né? E não foi ao restaurante e nem comeu peixe, também é falso. Foi aquilo que foi alertado, não sei se você se lembra, né? No problema da carne e da salada, certo? No E, né? No E, você só tem uma possibilidade, né, da verdade, né? Quando os dois acontecem simultaneamente. Tá? Agora, no XOR, atenção, no XOR, né? Isto é, no ou exclusivo, né? É interessante falar, né, no ou exclusivo, tá? Vamos lá, vamos pegar o ou exclusivo aqui. Tá lembrado? O ou exclusivo, olha só, o ou exclusivo, né? Ele vai ao clube ou jogar futebol, se acontecer os dois, é falso, né? Então, ó, no caso, 1 com 1, no ou exclusivo, geralmente o ou exclusivo, você bota um X aqui dentro, né? Bota uma bola aqui, certo? Esse X é o XOR, né? XOR é, como eu falei, é exclusivo, OR, né? É um ou exclusivo, um exclui o outro. Aqui, ó, está excluindo o outro, então aqui é falso, né? Porque não pode acontecer os dois simultaneamente, porque esse meu ou é ou exclusivo, certo?
Agora, 1 com 0 é verdade, porque ele vai ao clube ou jogar futebol, né? Ele pode ir ao clube e não jogar futebol, é o ou, né? É o ou, então é uma verdade, né? Porque é ou, atenção, não confunda o ou com e, certo? Ele vai ao clube, né? Ou jogar futebol. Ele vai ao clube, né? E foi jogar baralho, tá? Jogar tênis, por exemplo, tá? É verdade, porque é ou, né? Aqui também, ó, ele não foi ao clube, né? Certo? E foi jogar futebol, né? Em outro lugar, certo? Também é verdade. Então, 0 com 1 dá 1, certo? E aqui, né? Ele está negando os dois. Ele não foi nem ao clube, nem jogar futebol, né? Então, é 0. Isso aqui é meu ou exclusivo, certo? Está bem claro, então? Está bem claro? Então, nós temos, né? Aqui eu posso até completar, né? Só para formar, né? Com a tabela anterior, né? Vou colocar uma só. Na tabela anterior, né? O A, né? Unido com o B, estão lembrados? Né? Aqui, né? É o ou não exclusivo, né? Ó, né? 1 com 1 dá 1, né? No caso, né? Aqui, ó. 1 é esse aqui, olha para aqui, ó. 1 com 1 dá 1, certo? O 1 e o 0 dá 1, né? Porque é o ou não exclusivo. O 0 com 1 dá 1. E aqui o 0 com 0 dá 0, certo? Então, naturalmente, isso aqui é natural, tá? Nós vamos mostrar na outra aula, certo? Exatamente essas relações aqui, ó, né? Exatamente, nós vamos mostrar essas relações, né? Usando, né, uma tabela dessa aqui, ó. Vocês vão ver que interessante, né? Então, só para anunciar, né, isso aqui é chamado, né, de, em inglês, né, é Truth Table, que é a nossa tabela verdade. Isso é muito solicitado em concurso público. Quer dizer, naturalmente, olha só, que isso né, que é elegância, né? Você naturalmente construiu essa tabela verdade aqui. Certo? Só que você, o que você fez? Em vez de você falar vou ao clube, ou você chama vou ao clube, né? De A, né? Jogar futebol de B, certo? Né? E se tiver um outro também, chama de C, né? Vou ao clube, ou jogar futebol, ou comer pipoca, certo? Então você tem A, B e C, certo? Nós vamos ver isso aqui. Tá bem claro? Então na próxima aula nós vamos mostrar exatamente essas relações aqui, ó, né? Usando a tabela verdade. Nós já demonstramos por aqui, tá? Por aqui, certo? Nós vamos demonstrar isso aqui pela tabela verdade, tá? Vocês vão ficar mais felizes. Repara, nós estamos preparando vocês para decodificar texto. Por exemplo, nos concursos, né, caem, né, textos para você dizer se é verdade ou se é falso, etc. Essa é a ideia do raciocínio lógico, tá? Então, uma das premissas, né, é que vocês têm de saber a tal da tabela verdade. Isto é, saber que o ou não exclusivo, você tem 3 possibilidades de verdade, né? E no e, você tem uma possibilidade de verdade. Isso aí é fundamental para você decodificar textos, né? Para você, quer dizer, você usa o raciocínio lógico, né, com essa tabela verdade. Nós já começamos já em tabela verdade, certo?